Buen día, buenos días. Yo empiezo agradeciendo a Paul, Raúl, por la invitación, pedindo perdão por mi castellano, como se diz em Brasil, um castelhano muito tropical, muito rocambolesco. Pero yo voy a hacer una primera parte de mi ponencia un poco improvisando y la segunda parte voy a leer algunas anotaciones, algunas notas que permitirá a que los amigos traductores no enlouqueçam y permitirá que yo consiga pasar mi mensaje con un poco más de organización. Primero, yo gostaria de contar uma pequena história. Mi chegada e mi llegada a Valência é minha segunda vez em Valência. Nós estamos, quizá, construindo uma ponte de cooperação entre o núcleo de economia da cultura e a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em Brasil, porque nós temos uma atuação muito consistente por los padrões brasileiros em economia da cultura. Então, quando eu cheguei por Lisboa, o oficial da alfândega, da aduana, o oficial da aduana disse-me: você vai a Valência? Vou a Valência. O que vas a fazer lá? Vai comer paellas? Ele dijo: sim, puedo até comer umas paellas que são muito buenas, pero eu vou a uma conferência de economia da cultura, sobre inovação, sobre como a cultura pode resgatar economicamente a economia mundial, por que não? E o fiscal de aduana disse-me: pero com tamanha crise, você perde tempo com essas coisas. Então, me senti em casa, porque em Brasil temos este approach. Ora, em los ponentes anteriores, Ana dizia: primeiro é o pan, depois a cultura, que é erro grave. Em Brasil, como nós temos problemas sociais muito graves, há este approach acerca da economia da cultura. Jordi falou em sua ponencia sobre Porto Alegre, minha cidade. Então, foi uma boa preparação para minha exposição. Então, eu insero agora a parte mais de improviso. Eu vou ler algumas anotações em duas frentes, principalmente. Uma, como nós temos trabalhado o conceito de economia da cultura em Brasil, e em uma segunda parte, como algumas ações em Brasil dialogam com algumas outras ações de sócios de los parceiros do projeto Sostenuto. Bem, em minha experiência profissional, eu tive uma experiência em governo Lula de coordenar as ações de economia da cultura em um departamento específico em governo federal brasileiro, sobre economia da cultura. Então, eu sou um acadêmico no tema, e me foi colocado este desafio de trabalhar a economia da cultura dentro do sistema econômico, como dizia Paul. O sistema econômico é diferente da economia. Isso é muito bueno, porque em um primeiro momento eu pensava em trabalhar dentro do sistema econômico, pero não me foi possível. Em governo, tendemos que pensar em la economia, em como a economia pode oferecer impactos amplos em termos de identidade, em termos de valoração de culturas locais e em termos de emprego e renda. Então, eu vou agora, finalmente, encerrando a parte de improviso, ler algumas considerações rapidamente para ficar no tempo que temos disponível. Bueno, não é um hecho fácil falar de uma realidade que se habla em outro continente, a uma distância de mais de 10.000 quilômetros.
pues le falta al observador externo el ritmo, la experiencia, o conocimiento de los hábitos de pensamiento, instituciones sociales locales, entre otros elementos que solo quien vive de hecho una realidad los conoce. Sin embargo, la mirada del observador externo, en este caso yo, puede evidenciar ciertos aspectos de esa realidad que une al cotidiano y trae nuevas referencias, tal como un caleidoscópio que necesita de luz venida de fuera para formar nuevas imágenes. Una cuestión fundamental que se pone en la actual etapa del capitalismo es para dónde el crecimiento económico lleva a nuestra sociedad, de la forma como se dio en los últimos años el crecimiento. Lo que evidenciamos son crisis de dos fases. En los países desarrollados, há uma crise do capitalismo financeiro. E nos países em desenvolvimento, temos muita concentração de renda. Há crescimento com concentração de renda, o que não é desejável socialmente. A história nos mostra que crises de grandes proporções são pontos de inflexão em que surgem novos modelos. Nesses contextos, assim como sofremos o risco de acciones extremas e não deseáveis, como a debilidade do estado de bem-estar social. Neste caso, também se añaden as condições para trasladarmos de um regime de protagonismo do capitalismo financiarizado para formas de desenvolvimento sustentável e inclusivo, valorizando ativos como cultura, meio ambiente e integração mundial. Por minha apreensão, esta é a essência do projeto Sostenuto, que toca em grandes temas que são expostos a todo o mundo no campo das relações acadêmicas, políticas públicas e atuação privada no campo cultural. As questões planteadas por el projeto como problemática de pesquisa são fundamentais e me parecem que tocam uma estratégia que pode auxiliar efetivamente a superação da crise europeia e mundial. Segundo Clifford Geertz, é uma definição instrumental, cultura é o conjunto de crenças, tradições e costumbres que identificam e dão unidade a um povo. É a rede de significados que nos envolve e é tejida por nós mesmos. Eu defino a economia da cultura e da criatividade, como se queira, como o estudo da formação de bens econômicos que utilizam como insumo os valores culturais referidos e qual é o impacto no comportamento de los agentes econômicos. A tudo isso, resulta que dessa ação humana por lo consumo e as práticas culturais, há uma frente material de impactos, que é o emprego, a renda, os aspectos multiplicadores. E outra frente que é imaterial, que é a transmissão das externalidades econômicas, do valor simbólico e do valor cultural. A tudo isto, se indica que existem dimensões que são prováveis e que escapam ao cálculo econômico tradicional, que qualificam o mercado de bens culturais para mais allá de suas estatísticas. Dificilmente se poderia medir economicamente o impacto total de uma ideia sem considerar estes elementos que são impalpáveis. Por la economia, ela tem seus instrumentos para modelar esses aspectos, muito mais além do PIB, tales como o capital humano, o capital social, as externalidades, a endogenização de tecnologias, a sustentabilidade ambiental, entre outros, que se fazem presentes em projeto Sostenuto. Protagonistas do resgate econômico com ampla medida mundial estão os ativos culturais e os processos criativos, pois mais allá de seu potencial econômico e do valor simbólico, eles generam o resgate social como um estado de espírito que, em minha opinião, são dos principais aspectos do desenvolvimento humano. E agora eu vou falar sobre a economia, não sobre o sistema econômico. Este estado de espírito é o de la empatia, que é a capacidade de compreender emocionalmente um objeto, valorando-lo culturalmente,
como também a capacidade de identificar-se com outra pessoa. Incluso perceber o rol de seu semejante em um contexto econômico. Essa é a sencilla identificação, está em la base de uma economia que é colaborativa e sustentável. Además de los impactos multiplicadores de empleo y renta, las experiencias culturales transforman por la empatía, a partir da identidade compartida, a capacidade de respeitar valores sociais, generar maior autoestima, conservar o meio ambiente, valorar simbolicamente e reconstruir a rede de experiências e requalificações de las cidades e do contexto urbano. Essas são as propriedades típicas do desenvolvimento econômico a partir do capital cultural, que valora distintamente as economias de los de crescimento financiarizado que vivemos, que é concentrado, que estabelecem a ganância como seu principal objetivo e que consomem o planeta desordenadamente. Há pouco tempo, a geração de valor agregado e inovação estuve centrada na produção de bens tangíveis, que necessitavam de grandes inversões a lo que se refere a recursos materiais, ambientales, financieros, urbanos, e isso generava a inovação. Agora, estamos evidenciando a transformação desses bens intangíveis, que têm valor simbólico e criativo, em século XXI, como os mais importantes e consistentes depósitos de valor agregado. E nisto estão as etapas, as formas de inovações schumpeterianas a que Paul se referiu. As inovações de processo, de produto, mercadotécnica e de organizações. Essas inovações são inovações que, utilizando, por vezes, a mesma quantidade de produtos, generam lo novo, lo criativo, a inovação que transborda seus efeitos a toda a economia. Bueno, encerrando essa parte mais de se pensar a economia da cultura, os ativos culturais são acionados por atividades que, partindo de processos criativos, recombinam insumos e generam produtos criativos com alto valor agregado, garantindo avanços que são distribuídos socialmente de maneira mais livre. Isso não é necessariamente dependente do crescimento econômico da forma tradicional, que é medida por PIB, nem de uma forte economia no sentido estrito do sistema econômico. Assim, a economia das ideias, partindo de uma revolução dos direitos de propriedade intelectual, dos direitos culturais, da afirmação dos direitos culturais e da distribuição dos meios tecnológicos de criação e difusão do produto cultural, é caminho consistente para que a economia das ideias tenha espaço para impulsar transborde tecnológico relativamente homogêneo, que beneficie a diversos setores econômicos. Bueno, partindo pouco mais especificamente ao caso brasileiro, as similitudes que eu havia referido sobre algumas ações em Brasil e as pautas de projeto sostenuto, eu tentarei agora, muito resumidamente, trazer 3 casos que se referem a ações inovadoras em Brasil que passam ao largo das políticas públicas. Isto eu estou falando como que nos últimos 2 anos fui proponente de políticas públicas em Brasil e identifiquei ações que passam ao largo destas políticas que são enrijecidas, ações de inovação muito consistentes. Bueno, a primeira delas é a inovação no mercado musical. Há algumas analogias com uma ação que é embrionária, pero com crescimento muito consistente em Brasil, que chama-se Circuito Fora do Eixo, isto em português. Circuito fora de la ruta principal dos canais de financiamento e de ação pública. É coletivo de pessoas que trabalham com música e que em 2 anos se expandiu
para 25 unidades federativas de Brasil. Ellos tienen una moneda propia, ellos tienen una troca de um cambio de serviços dentro e fora da rede, e esses brasileiros poderiam ter muito que conversar, muito que permutar com as experiências de Bunker e a mim, por exemplo, porque pelo que eu pude perceber acá. Também há o organismo paraestatal que apoia ao empreendedor empresarial em Brasil, que chama-se SEBRAE. Eles promoveram a instalação em 2011 em o centro histórico da cidade de Rio de Janeiro, de uma experiência chamada Cluster de Artesania e Design, que se intitula CRAB, não é caranguejo, é Centro de Referência de Artesanato Brasileiro. Se trata de um conjunto arquitetônico ubicado na Praça Tiradentes, em Centro Histórico de Rio, destinado a incrementar a exposição das artesanias, potencializar sua comercialização e capacitar os artesanos em questões de design e gestão de negócios. Um diálogo com a pauta por esse tema, se eu não estou equivocado, poderia enriquecer esse processo, pois contamos com uma série de referências nacionais, signos brasileiros, que não se convertem em uma experiência de design. Eu fui coordenador de uma experiência, de um estudo sobre a cadena produtiva do design da moda em Brasil, cadena de valor de design e moda em Brasil, e nós constatamos que muito valor cultural se perde, porque não se aproveita em um design próprio, em que a identidade latino-americana se reforce, e é muito importante. Para finalizar minha exposição, temos o que, enfim, o mundo mira Brasil por dois eventos que estão em processo de construção, que é o Mundial de Futebol de 2014, que ha traído a Brasil um número muito grande de obras e intervenções urbanas com planeamento muito sospechoso, apontando hacia um saldo de edificações que são desconectadas do contexto social e que se construíram e que podem se constituir nas temíveis calaveras da Copa. Depois do evento mundial, poderemos ter edificações que não estão conectadas com o contexto social brasileiro e não têm utilidade, são as calaveras. Não sei se é um termo muito adequado. Bom, me corrijam, por favor. Esqueletos, perdão, lo castelhano tropical. Pero, para finalizar, então, que eu já Paulo irá me cortar meu microfone porque eu estou muito longo, estou completamente matando o tempo. Pero só para finalizar, este crescimento urbano que o Brasil está vivenciando, é seguramente uma pauta importante para diálogos com o Sostenuto, particularmente o que Expeditio está propondo. Além disso, temos também lá os Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, que trazem consigo os mesmos riscos do Mundial de Futebol. Então, Brasil vive hoje um período em que temos crescimento econômico. Dilma está muito alegre com o crescimento, pero a distribuição é muito mala. Brasil não está tratando de forma satisfatória esta oportunidade histórica, demográfica, social e econômica. E ações semelhantes a Sostenuto, eu penso que seriam um canal efetivo de conversão de crescimento em real desenvolvimento econômico. Bueno, espero haber logrado o nível de excelência do evento. Eu penso que essa puente que se estabelece entre Valência e Porto Alegre se converterá em uma ponte de efetivos
resultados objetivos e práticos para a economia da cultura brasileira. E, quiçá, numa próxima oportunidade, eu posso expressar-me completamente de maneira espontânea e, quiçá, em valenciano. Muchas gracias.